Consegui. Aí, muito bom, gente. Boa noite para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ellen Castro e, E eu sou a Fernanda Souza. nós somos psicólogas, fundadoras do consultório independente. Estamos aqui já há bons longos anos ensinando o Psis a construir um consultório que seja estável, que seja rentável, que seja de fato um sonho realizado. Porque eu acho que esse é a grande missão aqui do consultório independente, fazer com que os consultórios eles se movimentem e sejam independentes. Não é à toa que a gente escolheu esse nome. E aí, eu quero começar essa conversa aqui com vocês, primeiro já dizendo que eu vou falar bem pausadamente, porque estou gestante e estou já com falta de ar a essa hora da noite. Então, tenham paciência com a pessoa que está gestante de 7 meses, porque o ar falta, está sentada ainda, enfim. Então, a gente vai aí conversar e vai devagar. Mas a gente quer começar já falando que a gente está muito feliz de vocês estarem aqui, de a gente poder estar aqui dividindo com vocês. E bora que a gente quer contar para vocês, finalmente, o que é a Black Psi Vitalícia, o que é esse movimento que a gente criou aqui para esse momento da Black. E eu já adianto, a gente nunca fez o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, é por isso que a gente quis chamar vocês num Zoom, conversar de pertinho, porque coisa boa e coisa nova a gente faz assim, bem na intimidade, não é mesmo? Então, é por isso que a gente chamou vocês aqui. E aí, eu quero começar dizendo, pode passar, Fê. Parabéns para vocês por estarem aqui. A gente começou essa conversa, vocês contando de onde vocês são, quanto tempo de formados, né? E aí tem aí pessoas que acabaram de se formar, que o diploma saiu do forno agora. Tem gente que já tem bons anos de caminhada. E o ponto é que a gente se alegra muito de ver pessoas que estão dispostas a, de fato, fazerem acontecer. E, gente, para estar aqui hoje, 7h10 da noite, uma quarta-feira, é porque você tem muito interesse em ver seu consultório acontecer, se consolidar, ver as coisas de fato caminharem para algo que você sonha. E isso independente do momento de carreira que a gente está. Se a gente acabou de se formar, ou se a gente já tem anos aí de estrada, eu acho que ambas as situações merecem muito parabéns, porque, gente, essa construção ela é diária e essa construção nos alegra muito também, porque a gente gosta muito da profissão que a gente escolheu. Então, parabéns para vocês por estarem aqui, por estarem apostando no sonho de vocês, no consultório de vocês, na carreira profissional de vocês, porque eu acho que isso é algo que vai mudar completamente o rumo da profissão de vocês, vocês podem ter certeza. E aí, uma coisa que é importante da gente destacar é que não é à toa que a gente viu pessoas de diversos momentos de carreira. Porque aqui, quando a gente fala, né, na psicologia, principalmente quando a gente fala, se alguém não for psicólogo, por favor, se sinta incluído, tá bom? Mas na psicologia, quando a gente fala de fazer um consultório, de atender, né, de poder estar ali sendo psicólogo clínico, a gente até entende como que é um pouco desse caminho. A gente tem ali uma clareza de, nossa, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós. A gente tem psicanalista aqui, a gente tem pessoas da TCC, a gente tem pessoas da psicologia analítica, enfim, da Jungiana, a gente tem de tudo. Porque vocês entendem a importância de estudar, e todos nós entendemos isso, e o quanto que isso reflete clinicamente. Mas, quando a gente fala de consultório, a gente vem da graduação já sem saber. Ninguém nunca falou. Como é que eu faço? O que eu faço? Meu Deus do céu. Começo consultório por onde? Começo consultório contando para as pessoas que eu atendo, começo consultório com uma cadeira e uma mesa. Na minha cabeça, era assim quando eu comecei. Ah, basta uma sala, uma cadeira e uma mesa, vai funcionar, vai dar tudo certo. As pessoas vão sentir o meu cheiro e vão saber que eu estou aqui.
até cair do cavalo e saber que não, né? Então, o ponto é, ninguém ensina. Ninguém ensinou a gente. Então, é por isso que a gente vê essa diversidade de pessoas, pessoas em diversos momentos de carreira, porque a gente vai tentando, tentando, tentando. Em alguns momentos a coisa até vai acontecendo. Quem tem mais anos de carreira aí, talvez vai entender isso aqui comigo. Por vezes as coisas vão acontecendo. A gente vai meio que no improviso, vai meio que cambaleando, vai meio que, meu Deus do céu, mas acontece coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas quando a gente olha, a gente fala, putz, eu não sei se eu confio nesse consultório, eu não sei se eu confio nessa rentabilidade, eu não sei se eu consigo confiar que esse ano tá bom, mas e o ano que vem, será que vai estar bom também? Será que a coisa vai funcionar? Porque a gente vai aprendendo a fazer no improviso, porque a gente não aprendeu, não tem ninguém que falou assim, esse é o passo, é assim que você faz. Vamos daqui para cá, para cá, para cá. Presta atenção. A gente vai meio que construindo no meio do caminho. E muitas vezes isso faz com que a gente, além de viver no improviso, a gente sinta uma sensação de que a gente não está conseguindo ter muita competência para estar ali, né? Quantos a gente já ouviu dizer que desistiram no meio do caminho? E o ponto é que, embora essa sensação seja de, meu Deus, eu não consigo, a verdade é que falta estrutura. Falta conhecimento para saber fazer a coisa acontecer, porque você já tem conhecimento enquanto profissional. Se ainda está começando, está buscando e as coisas estão acontecendo, mas isso não quer dizer que você sabe fazer uma estrutura de um consultório. Isso não quer dizer que você aprendeu isso, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Então, muitas vezes é por isso que isso acontece. E é por isso que a nossa missão se tornou ensinar os profissionais a fazerem isso acontecer. Então, o que a gente preparou aqui para Black Psi, pode passar, Fê? O que a gente preparou aqui para Black Psi Vitalícia é para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que querem ter um consultório que funciona de verdade. Que olha e fala, cara, isso aqui funciona, eu confio na rentabilidade, eu confio que hoje sai um paciente, amanhã vai chegar outro, eu confio que eu posso dar alta para os meus pacientes porque está tudo bem, o fluxo acontece, está tudo funcionando. É para quem tem clareza de que não quer mais improvisar. Eu não quero mais improvisar. Eu não quero mais fazer do jeito que der, quando der, como der. Não, eu quero saber como que eu estou fazendo, o que que é o passo a passo, o que que eu preciso seguir aqui para ter, de fato, resultado nesse consultório, né? Para ver esse consultório andar e me sentir fazendo um consultório de verdade. É para quem quer ter estabilidade de pacientes. Eu posso confiar no fluxo do meu consultório, porque ele acontece, né? Eu posso confiar que as coisas estão acontecendo, que as coisas vão acontecer. Eu não estou refém de nada, nem de valor de consulta baixo, nem refém de ter que ficar ali pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te indicar. Não, as coisas acontecem. Eu confio nessa estabilidade do meu fluxo. É para quem já tem consultório, mas às vezes estagnou no valor de consulta, que é um outro problema que às vezes a gente adquire, né? Eu até consegui fazer esse consultório aqui, meio que no improviso, do jeito que deu. Fiz. Nossa, menina, consegui. Mas eu tenho um problema. Eu não consigo cobrar mais caro. Eu não consigo cobrar o valor que eu acredito que eu vale, que o meu trabalho vale. Não consigo. É difícil para mim. As pessoas não chegam no valor que eu gostaria. Eu também não consigo cobrar. E às vezes até o passo anterior, eu nem sei que valor é esse que ela está falando, né? Que valor é esse? Eu sinto que não está bom, mas eu também não sei nem para onde ir. Se você está nessa situação, é para você que a gente pensou essa Black. É para quem quer crescer no seu ritmo, mas com suporte, com estratégia. O nome da Black é Black Psi Vitalícia, né? Então, assim, um spoiler você já tem. É para sempre. É para sempre. Entrei, vou ficar e posso ter esse material para sempre, enquanto eu quiser, quanto eu precisar consultar, o quanto eu precisar rever, o quanto eu quiser ir ajustando ponto. Então, quando a gente fala crescer no próprio ritmo, é disso que a gente está falando, mas claro, com suporte e com estratégia. Porque quem vai junto vai mais longe. Pode passar, Fê. E aí, falando em quem vai junto vai mais longe, eu queria trazer
essas falas de muitos psis para vocês, por quê? Porque é isso, é fazer junto, é olhar e falar, cara, tem gente fazendo e vivendo isso. Né? A gente tem a Vanessa, que fala, o consultório independente modificou a minha vida. Aprendi bastante com a Ellen e a Fernanda, consegui realizar minha transição de carreira da maneira mais assertiva. Você está em transição de carreira? Às vezes é seu caso aí também, tá querendo fazer uma transição. E às vezes não é claro como é que você vai, que jeito que você vai, meu Deus, para onde eu vou? A Thalita está falando das aulas, são muito didáticas, que embora ela tenha dificuldade com tecnologia, ela conseguiu realizar todas as atividades. A gente é psi, né? Eu e Fernanda somos psis. Então, a gente, além de psi, a gente é muito professorinha. Então, a gente pensa no passo a passo do que é que você precisa fazer para chegar lá. A Juliana fala uma coisa também que é muito importante. Achei o máximo a estratégia dessa calculadora. Não conhecia nenhuma com formato fácil de utilização como essa. Sabe o que é a calculadora que a Juliana está falando? É que assim, quem não me conhece muito bem, eu tenho uma personalidade um pouquinho obsessiva. E aí, quando a gente foi pensar, como a gente ensina as pessoas a calcular, meu Deus, o valor de consulta? A gente sabe pensar ali, em formatos, a gente já ensinou isso diversas vezes, como é que você pode fazer a conta e tal. Mas o que foi que a gente pensou que foi muito legal? Vamos fazer uma ferramenta em que a pessoa só se preocupe em colocar as informações e já gere ali. O valor de consulta ideal para o teu caso é esse aqui, tá? Você vai partir disso. E eu gosto de dizer que os números, eles trazem um pé no chão e uma concretude das coisas para a gente poder tomar decisões. Não necessariamente eu preciso ficar presa, mas eu posso tomar decisões a partir disso. Então, às vezes você está sonhando com um consultório que vai ganhar 15, 20, 30 mil reais. Como é que eu chego lá? Às vezes você não sabe como chegar lá. Às vezes você está achando que é demais. Meu Deus, nunca chegarei. E os números talvez te tragam a realidade de que sim, é possível. Então, poder fazer esse uso de algo que eu sei, que a piadinha dos precisa é sempre, eu sou de humanas, eu não sei fazer cálculo. A gente vive fazendo essa piada, né? Mas a gente sabe sim. E vocês vão poder contar com uma ferramenta que ajude a avançar ainda mais essa história de cálculo, que vocês não fiquem perdidos, tá? Então, gente, é para quem quer viver do sonho de consultório, quer viver e viver essa estabilidade, viver a coisa acontecer de fato. É para quem quer se tornar uma psicóloga independente de verdade. Pode passar, Fê? Quando a gente fala de se tornar uma psicóloga independente, é chegar nesse lugar de ter um consultório que ele é um consultório estável, um consultório rentável, um consultório também que é livre, porque você não fica preso a nada e nem a ninguém. E claro que a gente tem uma jornada para que isso aconteça. Aqui a gente desenhou uma jornada para que isso aconteça. Então, ela pode começar aqui, em algo que é um curso que a gente chama de visibilidade profissional, que é quando você começa ali os primeiros passos para dizer: meu consultório existe, ele está aqui, né? Eu atendo, eu sou uma profissional, eu estou disponível, e não é o agenda aberta, tá? Do Instagram, não, é outra coisa. Mas é você conseguir mostrar que você está ali, que você atende. A gente tem a formação do consultório independente, que é essa que está no Vitalício e que ela é completa. Aqui a gente não está falando só de mostrar meu consultório. Não, você vai aprender tudo de consultório. Tudo. Como é que eu planejo esse consultório? Para onde que eu vou? Quais são os meus objetivos? Como que eu mostro esse consultório para as pessoas? Quais são as estratégias que eu vou usar? Como é que eu falo com as pessoas que chegam no meu consultório? Como é que eu mantenho esse consultório? Como é que eu sei de contabilidade, finança para consultório particular? Como é que isso funciona? É tudo mesmo. E esse a gente vai contar como é que ele vai funcionar. E claro, a gente sabe que, apesar disso, tem gente que às vezes quer muito mais próximo, uma coisa muito junto ali, né? Que, nossa, eu quero o curso, eu entendo o curso, mas eu queria muito que ela e a Fernanda pudessem olhar de perto. Queria me sentir acompanhada pela equipe do consultório independente. E aí a gente tem a mentoria Travessia Psi, que é para quem entende que isso é o que faz sentido para si, tá? Mas hoje a gente vai falar da formação do consultório independente. E aí, o que você vai falar dentro dela?
Você vai encontrar um método que é testado e validado para construir seu consultório com segurança, atraindo pacientes particulares de forma previsível, sem precisar usar redes sociais. Então, a gente não está falando disso. Ou seguir tendências aí do marketing, né? Porque, assim, não tem problema a gente usar as coisas como ferramenta, mas também isso não pode nos tornar refém, né? A gente ficar preso ali e, de repente, ter que ficar alimentando uma coisa acaba virando um segundo trabalho, não é essa a ideia. Então, esse é o sentido de independência que a gente traz aqui. Você pode estudar de qualquer lugar, a hora que você quiser. E agora com Vitalício, então, pelo amor de Deus, é a hora que você quiser mesmo. Quero ver, quero rever, quero assistir, reassistir, a hora que você quiser, no tempo que você puder. E poder contar, além de tudo, a gente vai falar com mais coisas que vocês vão poder contar, mas também com um tutor inteligente. Um assistente virtual treinado que todo o conteúdo do programa, qualquer coisa que você precisar, a qualquer hora, todos os dias, ele vai estar ali para te responder, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas e não ficar com dúvida de nada. Eu quero mostrar para vocês, deixar vocês darem uma espiadinha na nossa plataforma. Porque você está com ela aberta aí ou eu tenho que compartilhar? Eu compartilho, então. Eu compartilho, não tem problema. Deixa eu só me entender aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. A Fernanda tá vendo. Tá bom. Então, essa daqui é a tela do programa da formação do consultório independente. No caso, como eu sou uma aluna muito aplicada, eu já fiz 91%. Mas, na verdade, é porque esse login é nosso, tá? Então, tem aqui que a gente olha toda hora. Mas o que você vai encontrar? Você vai entrar aqui, você vai ver o quanto você fez, quanto tem de conteúdo e tudo mais. O que é importante? Rola um pouquinho a tela e olhar tudo que você tem acesso aqui dentro. Então, a gente começa e a gente vai colocando fases, tá vendo? Tipo fase de videogame, para a gente ficar bem ligado no que é que eu tenho que fazer primeiro, depois. Então, na primeira fase, você vai fazer fundamentos e preparação. Aqui tem todas as informações que você precisa para poder estudar, usufruir do programa, da formação, da melhor maneira possível, tá? A gente gosta de deixar as coisas bem didáticas, bem esmiuçadas, para você poder, de fato, entender e compreender cada coisinha que você tem que fazer. Segunda fase, a gente começa a planejar já. Vamos planejar e entender que consultório é esse que você está construindo. Por quê? Porque, apesar dos anos de parceria que eu tenho com a Fê, o meu consultório é completamente diferente do consultório dela. Às vezes é um detalhe do público, às vezes é um pontinho ali, às vezes é a forma de trabalhar. Então, a gente precisa pensar sobre isso e planejar. E aqui, nesse módulo, além da gente te ensinar a pensar sobre isso, a gente também te dá ferramentas para fazer esse planejamento. Aí a gente passa para a próxima fase, que é pensar na experiência e retenção do paciente, que é um ponto importantíssimo. Quando a gente fala assim, olha, você vai receber um paciente novo, é muito claro o quanto que as pessoas falam, não, mas eu já sei, imagina, já recebi diversos pacientes novos. Mas e quando a gente está estruturando um consultório em que a gente gera um fluxo de paciente mais constante? Como será que é isso? Ou quando chega alguém e fala assim, oi, fulano, qual é o valor da consulta? Como que eu respondo algo como isso? Conduzo? E como é que faz sentido para o meu consultório conduzir? Porque isso é um ponto importante. Então, a gente explica e traz pontos, mas é pontinho por pontinho, exemplos, tudo que você precisa para fazer essa experiência e retenção de pacientes. Tem a manutenção do seu consultório. Quer pensar? Tá, já construiu um consultório. Quem tem mais anos de carreira já viveu isso. Ai, nossa, esse ano tá ótimo. Ou esses meses aqui tá maravilhoso. Toda a minha agenda tá preenchida, tá tudo lindo e maravilhoso. Beleza, mas como é que você faz com as finanças desse consultório? Como é que você mantém para que ele de fato continue maravilhoso, mas não é só esses meses, é nos próximos meses, anos, até se aposentar, se você quiser.
que você faz a parte contábil do seu consultório? Que nem sempre é claro para a gente, né? A gente, de fato, aprendeu isso na faculdade. Que a gente, sim, tem que cumprir com as nossas obrigações fiscais. Não dá para a gente fugir disso. Como é que a gente faz? Então, a gente fala disso aqui em manutenção. Estrutura e presença online. Por quê? Porque a gente precisa prestar esse consultório. Contar que ele existe, contar para as pessoas que tipo de consultório é esse, quem sou eu, essa profissional que está querendo se apresentar para você. Então, eu preciso fazer, contar isso, né? Então, a gente vem para a próxima fase, que é a estrutura e presença online. E aqui dentro, a gente fala de site também. Como é que você monta um site? Como é que você fala de si nesse site? Como é que esse site vai ser estruturado? Fase 6, a gente fala de marketing digital. Aqui a gente está falando de apresentar o seu trabalho para quem já quer trabalhos como o seu. Então, a gente está falando do marketing digital de rede de pesquisa. É do Google Ads, de como é que eu coloco, então, um anúncio ali no Google, para que quando alguém faça uma pesquisa, eu possa ser encontrada. É na fase 6. Temos uma fase de módulo internacional. Por quê? Porque a gente pode atender pacientes de qualquer lugar do mundo. Hoje, os brasileiros estão super espalhados aí pelo mundo. E a gente costuma dizer que o problema da pessoa, ele não fica quando ela passa ali passou na imigração, nossa, deixei minha ansiedade para fora. Não deixou. Nossa, deixei meu problema de relacionamento também para fora, também não deixou. Aquele trauma que eu vivi, meu Deus, eu esqueci. Não esqueceu. Então, as pessoas, elas mudam, mas elas continuam precisando de terapia. E uma benção que aconteceu foi a gente poder atender online, porque essas pessoas passaram a ter acesso. O que significa que elas passaram também a procurar muito, inclusive nessa estratégia aqui de marketing digital que a gente ensina. Tem muito brasileiro procurando. E você pode fazer um consultório internacional. Eu vou entrar aqui, nesse daqui da presença online, para você olhar dentro. Como é que é dentro? Então, quando você entra dentro da trilha que você está estudando, você vai encontrar as nossas aulas, as videoaulas gravadas. Aqui do lado, você vai encontrar todo o material que você precisa. Esse aqui em específico que eu falei, é de site que a gente está falando. A gente fala do teórico, o que é que tem que ter no site, por que que tem que ter isso, por que que é importante, o que que você pode ressaltar da sua carreira, que é bacana. E aí a gente depois parte para um passo a passo, claro. Como é que eu vou criar esse site? Nunca fiz um site na minha vida, Ellen, pelo amor de Deus. Calma, respira. Vocês viram lá a mensagem da colega. Ela também não entendia de tecnologia, foi lá e fez. Então, sim, você vai conseguir, tá? Porque é muito esmiuçado, é muito passo a passo mesmo de como é que eu faço cada coisa, tá bom? E aqui dentro da plataforma, você tem, lembra que a gente falou assistente 24 horas, a qualquer momento. Estou estudando de madrugada, é o horário que me deu. Não consigo estudar outro horário. O assistente está aqui, ó. Tirar dúvidas, se ele tira na hora as suas dúvidas sobre o conteúdo, tá bem? Então, essa é a carinha da nossa formação. Opa, acho que eu voltei muito. Deixa eu pausar. Oh. Essa é a carinha da nossa formação. Deixa eu ver se eu consigo aqui interromper. Essa é a carinha da nossa formação. E é isso que você vai encontrar quando você entrar lá. Todas as aulas, passinho por passinho, pontinho por pontinho do que é que você precisa, de como é que você vai fazer para construir esse consultório independente aí, para ele funcionar aí para você. Pode passar, Fê. Aí, você pode estar pensando assim, nossa, elas mostraram o suporte lá de IA. Muito legal, mas isso, tem também. É que quando falar com alguém, as pessoas dormem, né? Tem que dormir. Às vezes você está ali de madrugada, meu Deus, é uma pergunta tão besta, por que que eu vou ter que esperar até a pessoa poder acordar amanhã para me responder? Não, já pergunto lá para a IA e ela também já tem essa informação. Mas tem outras que eu quero falar, eu quero contar o que aconteceu comigo. Eu quero mostrar o que foi que aconteceu no meu consultório. A minha dúvida, ela é muito específica. Acontece, tá? Não estou fazendo de forma caricata, não. Acontece.
E aí, o que que você precisa ter? Acesso ao suporte. Então, a gente tem suporte individualizado, em que a gente se responsabiliza por responder todas as dúvidas. Não existe dúvida que fica para trás. Não existe. Não importa a dúvida que você trouxer. Não importa se você vai trazer um monte de print para mostrar o que é que você está querendo dizer. Se você vai trazer um videozinho curtinho para explicar o que você está querendo falar. A gente vai te responder. A gente tem esse compromisso. E a gente oferece isso aqui. E claro que você vai levar isso junto com a formação do consultório independente, porque é importante, quando a gente está em formação, a gente quer de fato estudar, a gente quer tirar dúvidas, então é para isso que tem o suporte individual, humanizado, para responder vocês. Pode passar, Fê. E, além disso, ser Black precisa ter coisas, né? Presentes, bônus, coisas para além do que a gente de fato costuma fazer. E eu disse que a gente, de fato, vai fazer coisas que a gente nunca fez. Então, essa questão de ser vitalício, de você poder ter as suas dúvidas sempre respondidas, já me parece muito legal. Mas tem outras coisas que também vão ser muito importantes. Vocês vão ver que vai ser assim, a cereja do bolo. E a Fernanda vai contar para vocês. Vou contar tudo. Mas antes, gente, eu queria fazer um pedido, porque a professora de vocês é carente e eu gosto de ver vocês. Então, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes tá no busão, tá descabelada, tá assim, ai, tô meio de pijama. Mas assim, quem puder, vai ser uma felicidade pro coração da prof, sabe? Abre a câmera, só pra gente se ver, só pra gente estar aqui junto, sabe? Porque aí depois aí eu já sei o nome de vocês quando a gente tiver as reuniões. Eu vou falar das reuniões, já vou falar das reuniões. Mas aí eu já sei de vocês, já sei quem são vocês. Então, obrigada, Elis, obrigada, Jaque, obrigada, gente. Eu entendo que tem gente que não pode, obrigada, Kai, Tiane. Eu entendo que às vezes a gente está no meio do caos, mas quem puder é a alegria no coração da prof, tá? Vamos lá, que eu vou falar aqui dos bônus. Vamos conversar aqui. Então, um primeiro bônus que é muito especial, muito específico, é a lista de palavras-chave negativas e é uma lista específica atualizada para 2025 para a Bessa Black. O que que é essa lista de palavras-chave negativas? Eu sei que tem algumas pessoas que talvez já estejam mais ligadas, já acompanham a gente há mais tempo, falam, tô ligada do que você está falando de Google, né? A pessoa procurou lá o meu serviço, apareceu lá o meu site profissional, na hora que a pessoa está procurando, chave e fechadura, beleza. E isso vai fazer mais sentido, né? Vou estar pregando para convertido. Mas se você tá assim, putz, não sei o que que é isso, não sei o que que é palavra-chave, o que é palavra-chave negativa, vou fazer um resumo. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, né? Qual que é o nosso objetivo? De que uma pessoa que está procurando, por exemplo, psicóloga infantil em Ribeirão Preto. Se eu sou uma psicóloga infantil em Ribeirão Preto, eu quero aparecer para essa pessoa porque é isso que eu ofereço. Só que tem umas palavras que quase tem a ver com o que você oferece, mas não é o que você oferece. Vou pegar o exemplo da psicóloga infantil de Ribeirão Preto, tá? Psicóloga infantil em Ribeirão Preto, de graça. Tá procurando uma psicóloga infantil. Tá procurando uma psicóloga em Ribeirão Preto infantil. Exatamente. Mas não é de graça o meu serviço. Né? Não estou fazendo um atendimento. Se fosse para fazer um atendimento social, não precisava fazer esse processo todo de aparecer na hora que a pessoa está procurando, etc. Então, as palavras-chave negativas são elas que vão fazer com que você não apareça, não perca tempo, não perca dinheiro, não perca tempo mesmo e energia, inclusive, numa pessoa que está procurando o seu serviço, só que não é exatamente o seu serviço, é quase. Vou dar um outro exemplo. Curso de psicologia infantil em Ribeirão Preto. Tem a ver com psicologia infantil? Tem a ver com psicologia infantil. Tem a ver com. Tá na localização que você gostaria? Tá na localização que você gostaria. Mas você não está oferecendo um curso, você está oferecendo um serviço, você está oferecendo atendimento. A verdade é que as pessoas elas procuram de tudo na internet. Tudo, tudo. O Google é a maior rede de pesquisa do mundo. As pessoas procuram de tudo. É ótimo, vai procurar pelo nosso serviço lá? Vai. É importante que a gente esteja lá na hora certa? Muito importante.
Mas é importante de que a gente consiga ter assertividade. E é isso que as palavras-chave negativas fazem. São mais de 5.000 palavras. Na real, na atualizada tem mais de 6. Porque a criatividade humana, assim, vídeo do Porta dos Fundos que tem a ver com terapia. Dancinha do TikTok da terapeuta. É cada coisa que as pessoas vai atualizando, entendeu? Então, a grande questão é da gente deixar o seu site, o seu anúncio, o seu fluxo de pessoas entrando em contato com você de fato assertivo. Porque é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o nosso trabalho para as pessoas que de fato estão procurando por ele, não é para qualquer um. Tudo bem? Se ficou dúvidas, depois a gente fala no suporte, a gente fala em outras coisas. Template de site. Gente, esse daqui vai de bônus. O que que é esse bônus? O template de site, quando a gente fala de site profissional, às vezes as pessoas dão uma tremida, falam, meu Deus do céu, vou ter que fazer um site, vou ter que contratar alguém para fazer o site, e agora não tem, meu Deus, é muita coisa que esse consultório vai dar um trabalho. E a verdade é que hoje já existem ferramentas que facilitam muito na construção do site. Não é mais, sei lá, você fazer um código numa tela preta, enfim, eu nem saberia fazer isso, né? A gente não precisa de tudo isso. Mas mesmo com todas essas facilidades, mesmo com essas ferramentas que fazem todas essas facilidades e que permitem, inclusive, da gente conseguir publicar um site profissional de um modo gratuito, né? Eu não preciso pagar para ter um site online e um site bonito, um site organizado, um site que faça o profissionalismo que eu preciso. Apesar disso, às vezes a gente está meio sem tempo. Putz, Fernanda, eu preciso entender as coisas que eu quero escrever no site, preciso colocar as coisas em prática, preciso fazer as coisas, queria uma coisa um pouco mais rápida. Então a gente trouxe de bônus, e gente, vai de presente mesmo, os templates de site já na estrutura certa. A única coisa que precisa fazer, porque o site vai ser seu, o objetivo aqui é sempre a independência, não você ficar dependendo de mim se você cortou o cabelo, se você fez uma nova pós, se você fez alguma coisa. Você vai precisar vincular esse site com o seu e-mail, porque ele vai ser seu, e você vai precisar trocar a foto do site, atualizar o texto para ser o seu texto, né? Porque senão vem lá um texto de uma psicanalista que não é uma psicanalista, não faz sentido. Precisa mudar a foto, precisa mudar o texto e precisa mudar o link do botão do WhatsApp, porque a pessoa vai precisar entrar em contato com você. Afinal, é o seu site, ela vai querer entrar em contato com você para saber mais do seu trabalho. Então, vai de presente. Fala assim: olha, não, eu quero uma coisa muito simples, mas eu quero poder ter um site assim em um dia. É aqui, esse template é para você. Tudo bem? Vai de bônus. O primeiro degrauzinho ali da escada, que é o curso de visibilidade profissional. Muitas vezes a gente começa essa trajetória do consultório e a gente esquece de que a gente precisa contar para as pessoas, inclusive, não só as pessoas do mundo, né? No Google, as pessoas que estão morando do outro lado do Atlântico ou qualquer coisa assim, mas às vezes para a pessoa que está aqui do meu lado. Como é que eu apresento? Como é que eu falo do meu trabalho? Eu sei. Se pedir para falar assim, me resume o seu trabalho em 2 frases. Cuido de gente meio louca da cabeça. Não, calma. Cuido de todo tipo de gente boa, gente com trauma, mas também sem trauma também pode. Às vezes a gente nunca nem pensou de ter essa clareza. E quando aparece a oportunidade de poder falar, de poder explicar do nosso trabalho, pelo fato da gente nunca ter pensado, a gente trava. Ou a gente deixa de falar. Fala assim, isso aconteceu comigo de verdade, gente. É muito curioso. Eu trabalhava uma época no CAPS AD, aqui em São Paulo. E aí, enfim, tava numa roda de amigos e tal, e as pessoas estavam comentando, enfim, sobre casos, amigo psicólogo tem muito, né? Psicólogo tem muito amigo psicólogo. É isso, né? A gente vive em bolhas. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, uma pena você não atender, né? Porque tem um colega que está passando por uma situação difícil com a questão de abuso de substância e tal. Eu tenho consultório. E a pessoa, sério? Não sabia. E assim, 8 anos de amizade, gente. 8 anos de amizade. Não é assim, tipo, uma pessoa que nunca me conheceu. Conhecia, assim, conhecia do colegial, sabe? Eu, como assim você
não sabia que eu atendo? Ah, achei que você só trabalhava lá no CAPS. Você tem um consultório? Enfim. Então a gente precisa falar sobre isso. Como é que a gente se coloca? Para quem que a gente conta? Para quem que a gente não conta? Às vezes a gente nunca nem pensou. E é exatamente sobre isso que a gente fala no Visibilidade Profissional. E como a gente conta da melhor forma, também não é contar de qualquer jeito, né? Sair no carro de som falando, ei, gente, deixa eu contar a novidade aqui no bairro. Também não é isso. A gente tem um curso que ele é uma novidade, que é um curso do Meta Ads para psicólogos, para a gente ir além do Google Ads na captação dos pacientes, entender como é que funciona, se eu quiser usar essa ferramenta, como é que eu posso diversificar os meus canais de comunicação, como é que eu posso diversificar o fato de poder falar do meu trabalho. Esse aqui é completamente inédito e ele é específico para essa Black. E falando de coisas inéditas, a gente tem uma parceria aqui com o Rafael, que ele é um estrategista de marketing digital, de tráfego pago, e ele vai dar uma masterclass exclusiva para falar sobre isso. Como que a gente pode usar as diferentes ferramentas, inclusive é ele que faz o curso do Meta Ads para psicólogos, como que a gente pode usar outras ferramentas do marketing digital também a nosso favor? É claro que a gente está aqui somando forças. Como é que a gente amplia as coisas? Porque a verdade é que o marketing digital veio para ficar. E a gente poder ter um alinhamento ético do que faz sentido para o nosso consultório faz toda a diferença. E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, Fernanda, tudo muito bom, achei ótimo, mas assim, às vezes eu vou querer ter um acompanhamento de perto. Assim, ai, aonde que eu vou? Como é que eu faço? Eu entendo que eu preciso ter essa autonomia, porque eu entendo que o meu consultório vai mudar. Hoje, meu consultório está focado, sei lá, no presencial para criança em Ribeirão Preto. Mas talvez daqui a pouco eu vou estar querendo fazer um consultório que também atende adultos online. Talvez daqui a 6 meses eu quero atender pessoas que estão morando do outro lado do país. Talvez daqui a 3 anos eu fiz uma especialização em casais e quero atender casais e família também. O consultório da gente, ao longo dos anos, ele vai se transformar, ele vai caminhar por diferentes questões e poder entender como é que eu faço a gestão e a construção desse consultório me dá muito mais liberdade. A gente já teve, eu lembrei do caso da Eliane, que ela veio para o consultório independente com uma questão porque ela ia casar e estava super feliz, mas o casamento implicava mudar de estado. E aí, assim, e aí? Eu construí todo o meu consultório aqui na minha cidade. E aí, de repente, eu vou ter que mudar de cidade. E por mais que alguns pacientes concordem comigo de ir, ficar no online, etc., talvez nem todos concordem. E como é que eu construo a reputação que eu fiz nessa cidade? Vai ficar não vai ter mais indicação. Como é que eu faço com os novos, né? Porque os que eu tenho, eventualmente, vão ter alta. Final de ano, né? Às vezes os pacientes se dão alto. Falam, até ano que vem, não voltou. Foi para nunca mais. Como é que eu reponho esse fluxo? Então, poder se apropriar disso faz toda a diferença. E aqui a gente vem como bônus com 6 meses de plantão toda semana. O que está acontecendo? Tá assim. Eu queria atender pessoas que moram aqui na minha cidade, queria atender pessoas que moram em outra cidade, queria atender casais, queria atender crianças. Como é que eu faço para chegar com os pais? Porque as crianças não estão pesquisando psicólogo, né? Mas os pais estão. Como é que eu faço para conseguir ajustar isso aqui? Estou entendendo as coisas da ferramenta para poder te dar esse impulso, para depois você poder caminhar por conta própria. Porque é isso, a gente está falando de um consultório independente. É disso que se trata, né? Mas de poder ter todo o acompanhamento e toda a assessoria para depois poder caminhar por si. A formação do consultório independente, ela é reconhecida pelo MEC. Então, assim que você terminar de ver as aulas, você pode pedir o seu certificado. Ele vem como um reconhecimento mesmo do seu trabalho, do seu esforço de fazer essa construção no seu consultório. Bom, vamos falar de investimentos, porque de fato a gente conversou que nessa Black tem muitas coisas especiais. A gente está falando de um acesso vitalício
A gente está falando de plantões de dúvidas, a gente está falando de cursos novos, a gente está falando de um grande pacote, de uma grande oferta que a gente vai fazendo aqui por esse evento de fato especial. Então, quando a gente vai falando de investimentos, a gente está falando de uma formação que não é mais de uma formação de um ano, né? Um ano da formação custa 2.500. Vou arredondar, tá? Mas pode ser, quem for mais preciso, obsessivo, como a minha colega, fala 2.567. Um ano de formação. Se a gente fosse acumulando, falando assim, a renovação não é pelo mesmo valor dos 2.500, mas com um ano de formação mais a renovação, 4.090. 3 anos, né? Ou seja, 2 anos de renovação. Por que precisa de renovação? Porque o seu consultório vai mudar. E às vezes você fala assim, ah, uma coisa que eu vi lá naquela aula, como é que era mesmo? A memória nem sempre ajuda. Fala, ai, foi ótimo para eu fazer o meu consultório presencial, mas agora eu queria o online. Agora eu queria avaliação neuropsicológica. Agora eu queria poder fazer grupo. Agora eu queria poder fazer outra vertente, queria criar um consultório, uma clínica multidisciplinar. A vida às vezes leva a gente para caminhos que a gente nem imagina. Se a gente fosse pensar em 5 anos de formação, pensando no primeiro valor completo e depois das renovações, a gente estaria falando aí de um investimento de uns R$ 8.500. E a gente está falando aqui de uma formação vitalícia, ou seja, você não vai pagar R$ 8.500, né? Quando a gente pensa no vitalício, a gente normalmente pensa, exatamente por esse pacote, exatamente por não precisar de nenhum reinvestimento, apesar da gente se comprometer das atualizações e do suporte, de poder estar disponível, num valor de todos os bônus de 6.000, a galera precisa R$ 79. Mas a gente também entende de que o consultório particular, ele está na esfera do sonho de muita gente, né? Muitas vezes é um sonho que a gente tenta sustentar aos trancos e barrancos, né? Fica feliz quando um paciente chega, fica desanimado quando um paciente sai, fica se perguntando se é isso mesmo que quer fazer, se está fazendo sentido. Às vezes está numa dupla jornada, fala, eu estou trabalhando em outro lugar, mas eu queria mesmo era poder ter tempo, queria mesmo poder fazer outras coisas, queria poder me dedicar a isso aqui. E a gente entende que é de sonho que a gente está falando, né? Então, a gente não vai trabalhar nesse valor de 6.079, que seria o valor somando todas as coisas por individualmente, né? Os 2.500 da formação, a lista de palavras-chave, os R$ 1.000 dos plantões de dúvidas, o curso e etc. Porque, de fato, a gente entende que a gente está falando de sonho, né? De acreditar em ter um sonho, né? E a gente entende também que quando a gente tem um consultório estabilizado, quando a gente tem um consultório particular, quando a gente tem um consultório estruturado, a gente consegue fazer o nosso trabalho melhor. Não só porque ter um consultório particular aumenta a chance de você ter um consultório democrático, poder ter vagas sociais que de fato você consegue arcar com as vagas sociais, mas pelo fato de que você consegue cuidar mais da sua saúde mental, você consegue cuidar mais da sua saúde física, você consegue estudar, consegue ter dinheiro para fazer formação, para fazer supervisão, para poder ir, sabe naquele congresso que acontece sempre do outro lado do mundo, que é o melhor congresso, que você fala, caraca, não podia ser mais perto, para poder viver isso. Então, a gente também acredita no sonho de vocês. Então, quando a gente fala de que o valor no vitalício, apesar de incluir os custos da plataforma, da manutenção, e que a gente vai oferecer isso aqui para vocês poderem estudar para o resto do tempo, para o tempo que vocês precisarem, para quantas vezes o consultório de vocês mudarem, é porque a gente também acredita no sonho de vocês, né? E é um consultório dos sonhos mesmo. E eu queria mostrar para vocês um vídeo que fala exatamente sobre isso.
Hoje eu tenho uma faixa de ganho entre 16 e 18 mil. Quando eu imaginava ganhar o que eu ganhava no corporativo, que era bem menos que isso, eu falava, caramba, imagina se eu ganho o que eu ganho no corporativo. Pra mim era uma coisa tão... Gente, que sonho vai ser? Eu imaginava ganhar o que eu ganhava lá e hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava. Se alguém me contasse que eu estaria assim agora, eu não acreditaria. Agora eu tô em Vancouver, o meu namorado ele mora aqui. Isso também me fez pensar mais nisso, assim, na possibilidade de ter um consultório independente online. Eu não sei se depois eu vou vir pra cá, se ele vai voltar pro Brasil, como é que vai ficar, isso ainda tá em aberto, mas ter a possibilidade de estar atendendo em qualquer lugar do mundo é muito bom, assim, né? É muito bom. Um marco, sabe? Eu consegui sair primeiro do buraco financeiro, ver um dinheiro entrando, consegui investir ali, estou programando de começar uma nova pós agora, início do ano. Então foi muito gratificante para mim. Tá gostando do teu pai trabalhando em casa? Muito! Muito. Depois que a tua vida muda em alguns aspectos, você começa a pensar em outras coisas da tua vida, sabe? Nos últimos tempos, eu pensei, poxa, talvez seria bacana, de repente, um convênio, né, para minha família. E você ter essa possibilidade, uma coisa que antes era totalmente impensável. Fez essa diferença que eu falo é justamente ter essa clareza de entendimento de funcionalidade. É chegar e ter um contrato para dar para o meu paciente, é poder falar para a pessoa, esse é meu valor, e falar com convicção, e não voltar atrás, ser firme. Acho que tudo isso é muito detalhe e muito detalhe importante. Quando a gente vai falando de consultório, a gente vai falando de vida também. Não tem como dissociar uma coisa da outra. O nosso trabalho não permite isso. Acho que talvez nenhum trabalho permita, mas o nosso, especificamente, ele toca numa complexidade humana muito grande. E é essencial para a gente conseguir viver a vida que a gente quer viver, construir as coisas que a gente quer viver. E ninguém está falando assim, ah, a vida é fácil, é um milagre, é uma fórmula mágica. Não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando de uma construção e de uma construção completa, né? Não só de ter pacientes chegando, ou ter pessoas interessadas chegando, mas de também ter a clareza de como é que a gente estrutura esse consultório que você quer ter, que vai ser o seu, que vai ter a sua cara. E isso vai ser muito importante, que ele seja seu, que ele tenha a sua cara e que você se sinta confortável dentro dele. Então, quando a gente vai falando do vitalício aqui na Black Sea, a gente vai ter o primeiro lote, que é o lote do Nunca Mais. Por que a gente está trabalhando com lotes? Porque esse primeiro lote vai depender da quantidade de pessoas que vão chegar, até porque a gente tem plantão de dúvidas, a gente tem as outras coisas. Então, esse valor é para quem entrar no primeiro lote. O valor fica em 12 vezes de 313,30 para os obsessivos no redondo da letra, e à vista tem um desconto de 2.997. Agora, tem uma questão para quem está engajado mesmo, para quem está comprometido, para quem já estava esperando essa Black, quem já estava sabendo que isso ia acontecer e falando, não, é isso, porque meu consultório vai mudar muitas vezes e estar no vitalício vai fazer uma grande diferença. Tem algumas vantagens para quem for mais agilizado. Então, a primeira pessoa que se inscrever vai ganhar uma sessão estratégica individual, para a gente sentar uma hora e conversar sobre o seu consultório, entender qual é a maior dúvida, qual é a maior dor, qual é o ponto que está travando mesmo, assim. Uma hora para a gente conseguir sentar e conversar e trocar aqui dentro. Os 10 primeiros inscritos, para além do bônus do template do site, para além do bônus
do suporte individualizado, para além de tudo isso, vai ter uma análise individual específica do site. A gente vai entrar no seu site, ver cada uma das páginas, cada uma das coisas. Lá, e tem essa foto, e a outra foto, como é que foi, como é que não foi. Porque muitas vezes a gente tem uma questão de poder receber um feedback mesmo, de ter um outro olhar, né? Sabe quando você escreve um texto e você já escreveu, já leu aquele texto 300 vezes e você não está nem vendo direito o que está escrito ali, e aí chega uma outra pessoa e fala, olha, falta uma vírgula, falta uma outra coisa. É sobre isso. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai participar dos 2 sorteios. Um sorteio para uma sessão estratégica individual, a mesma para o primeiro inscrito, e vai ter um brinde especial que a gente vai enviar e vai chegar muito, e muito, muito específico, que é o brinde misterioso. Tem agora, tá na moda, né? A caixa misteriosa. Então a gente tem um brinde misterioso. Tudo isso que a gente conversou aqui, a formação, a lista de palavras-chave específicas para Black, o plantão de dúvidas, 6 meses de plantão, toda semana no Zoom. O que está acontecendo, está acontecendo, como que tá? O curso de visibilidade profissional, em que a gente vai falar de posicionamento profissional, inclusive fora das redes. Como é que eu falo com as pessoas que estão aqui, ó, pertinho de mim? O Google Ads para psicólogo, os cursos inéditos do Meta Ads para psicólogo, a Masterclass e os templates de site para você ter um site vinculado ao seu e-mail, mas que você só vai precisar trocar foto, texto e, por favor, o botão do WhatsApp que a pessoa vai precisar entrar em contato com você. Tudo isso, 2.997 ou 12 vezes de 317. A verdade é que um paciente não social, já tá tudo certo, né? Falando assim, R$ 100, metade do mínimo do CFP. Metade. Já cobra a parcela no mês. E ainda sobra um dinheiro, né? Porque tá 370. Não sou a melhor da matemática, e também não sou lá super obsessiva dos centavos. Mas a verdade é que, né, se for também para entrar para um paciente, nem vale a pena. Às vezes, quando a gente se depara numa oportunidade, tem uma questão de prioridade mesmo. Assim, aonde que está a sua prioridade? Qual que é o seu plano para encerrar esse 2025 e começar um 2026 diferente? Ainda mais porque é isso, né? Final de ano a gente sabe que o consultório às vezes dá uma balançada, tem uma balançada ali no fluxo de pacientes, e como é que a gente faz para conseguir construir um consultório que seja mais estável e que isso não perca o sono de ninguém? Então, agora, a gente tem 2 caminhos, né? Você pode entender que você precisa investir e que para conseguir ter pacientes particulares por um valor justo, poder ter previsibilidade, de fato, construir o consultório que você quer viver, alinhado com você, alinhado com a sua ética, poder ter a sua liberdade profissional. Ou então, dá para continuar do jeito que está, né? Pensando nas indicações, meio no improviso, meio aos trancos e barrancos, tentando colocar algumas coisas em prática do jeito que dá, né? Sem saber quando ou se o consultório realmente vai deslanchar, você vai sentir essa segurança, se você vai conseguir ter essa firmeza mesmo. Um ponto importante, a gente tem uma garantia incondicional de 7 dias. Eu quero entrar no vitalício, no combo, olhar, entender como que as coisas funcionam, começar a colocar as coisas em prática. E se por qualquer motivo, você experimentar e falar, Fernanda, não é para mim, não senti, olha, deu um problema aqui em casa, aconteceu um negócio, é só avisar a gente, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail. A gente devolve o dinheiro, tá tudo certo. As inscrições, elas estão abertas. E a verdade é que essa festa não vai se repetir. Porque, de fato, o vitalício, ele demanda um tanto da gente. Demanda um tanto da gente das atualizações, demanda um tanto da gente da disponibilidade de poder fazer os plantões, de estar junto, de poder responder, de fazer as coisas, mas a gente acredita que a gente precisa dar espaço para vocês também darem espaço. É uma grande alegria quando a gente recebe os feedbacks e vê aonde que as outras coisas vão chegando, né? Gente fazendo trabalho voluntário na universidade, gente pagando convênio para os pais, gente conseguindo ter filho, ter tempo para ficar com os filhos. Então, das pequenas às grandes coisas, gente adotando cachorro.
das pequenas às grandes coisas, a gente fica muito feliz. Eu vou organizar aqui um pouco das perguntas. Vou pedir para o suporte mandar o link. Eu estava sem ver o. Ah, o suporte é ótimo. O suporte Suporte já mandou. ITO. Suporte maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. E aí tem também o link do suporte do WhatsApp, se precisar conversar com vocês. Vou deixar um tempo também para vocês poderem perguntar mais alguma coisa aqui. E vou mostrar um último vídeo que também sana muitas perguntas de mas e se eu já tenho mais tempo de formado? E se eu tenho menos tempo? E se eu sou de outra área, etc. Tem um videozinho com mais alguns relatos que também ajuda a inspirar. Sou psicanalista hoje, sou psicóloga de formação, estudei na UEL, me formei em 2006, já faz um tempinho. Bom, meu nome é Viviane Kramel, né? Eu tenho 40 anos e um pouco diferente, talvez, das pessoas que estejam acompanhando a live, eu sou nutricionista. Para vocês verem que o método funciona, né? Também para outras áreas, né? Não só para os psis. Eu tenho atuado 100%, né, no consultório online, ali desde a pandemia, porque eu ficava me dividindo entre trabalhar numa instituição, né, numa operadora de saúde e ser psicóloga. E aí, ali, a partir da pandemia, eu digo que para alguns teve o lado de lamentações, porque, né, tivemos muitas perdas, mas também foi um período de oportunidade, porque de alguma maneira essa questão da terapia online acabou, né, ampliando mais, sendo uma possibilidade mais vista. E foi aí que eu entrei. Na faculdade a gente não aprende nada sobre captação de paciente, né, sobre organizar um consultório, então a gente sai muito crua de lá. E eu já tinha certeza que eu queria atender, né, fazer atendimento. Como eu saí do CLT, de uma área, né, mais administrativa, eu queria ter mais flexibilidade de horário, né? Eu queria ter uma outra dinâmica, assim, profissional. E então eu já saí da faculdade querendo atender, né? Clinicar mesmo. Eu estava num ponto na minha clínica que eu estava bem, eu estava gostando do jeito que estava na clínica, estava com poucos horários, e aí a possibilidade que eu teria para conseguir ganhar um pouco mais seria não aumentar muito mais os horários, porque não tenho como mais, né? Já está cheio. Então, a possibilidade seria aumentar o valor da consulta. O primeiro lugar que eu entrei para, de alguma maneira, poxa, eu tenho aqui essa bagagem, quero ser vista, quero ter mais pacientes, era através do Instagram. Então, meu Instagram era um lugar que me apresentava, fazia vídeos, uma série de coisas, até conseguir, né, captar alguns pacientes lá. Isso, meus pacientes mesmo se tornaram meus vendedores, mas sempre me sentia um pouco sobrecarregada, porque não é fácil você ficar postando coisas em redes sociais. E no primeiro dia que eu coloquei, porque eu fiz primeiro a campanha nacional ali, 3 meses, né, para rodar ali, né, como vocês ensinam também, e depois eu fui para internacional, né. Então, ali no primeiro dia da minha campanha nacional, eu tive 2 contatos, né? E eu já fiquei assim, meu Deus, em um dia eu já tive 2 contatos, sendo que eu não tenho contato há meses, né? Ou qualquer outro contato, né? Antes do método. Tem algumas pessoas que me abordam que acham que é um valor estratosférico que você investe. Eu respeitei muito o que vocês colocaram no curso, de ver, assim, o que é possível dentro do meu orçamento. Então, assim, eu não sei se eu já comecei considerando os R$500 no mês, mas eu acho que foi ali perto disso. Eu invisto R$600 por mês. Eu deixo normalmente dá R$300. Hoje eu tenho uma faixa de ganho de entre 16 e 18 mil. Hoje eu tenho 14 pacientes ativas, né? Hoje eu tô ganhando mais de 6 mil reais, mais de 6 mil. Eu tinha uma média na época que eu comecei, que eu entre 15 e 20 mil, assim, né? Então, tirando os custos da clínica para 10, 15, e eu falei assim, o que a gente vai fazer para aumentar isso aqui? E hoje, faz um ano, eu recebo em torno de 25 a 30. Estou falando aqui sozinha. Vou deixar o
o QR Code aqui. Ah, legal, teve algumas perguntas que foram sendo respondidas e algumas coisas. Ah, tem uma pergunta aqui. Até quando está liberado para compra? A gente está trabalhando com um sistema de lotes, até mesmo pela quantidade, porque tem plantão de dúvidas, o quanto que a gente consegue dar conta. Então, tem um tanto da gente não sabe. Mas se eu fosse te recomendar, eu recomendaria entrar nas primeiras 24 horas, se não antes, para tentar concorrer a ser um dos 10 primeiros e ganhar análise de site ou de, pelo menos, participar do sorteio. Então, acho que vale a pena. A Elis Gente, está perguntando como que ela vai saber se ela foi a primeira ou Elis, uma das 10 bem-vinda! primeiras. Primeiro de tudo, seja muito bem-vinda. E Opa, a gente vai entrar em contato, porque como a gente sim, só consegue computar isso administrativamente a partir de amanhã, a sim, gente manda, tá bom? Se você estiver sim. muito ansiosa, chama aí nesse número do WhatsApp, já deixa lá a sua mensagem que amanhã a gente retorna. E aproveitando, para quem está chamando no WhatsApp, Uhum. gente, ó, 8 da noite, quarta-feira, a gente não tem ninguém de plantão para ficar respondendo, mas amanhã de manhã vai ter alguém para responder e tirar todas as dúvidas. Então, tá com dúvida agora? Já manda, deixa lá, Uhum. que amanhã a gente volta com todas as dúvidas respondidas, tá bem? Sim, sim. Gente, só agradecer, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quero muito agradecer vocês. É, é de fato um prazer, a gente vem aqui porque a gente acredita que de fato tem muitos psicólogos maravilhosos que às vezes só não são encontrados e que desistem às vezes da clínica porque não sabe como fazer para conseguir encontrar as pessoas que de fato estão procurando pelo trabalho. É, é um trabalho que a gente desenvolve já há 5 anos aqui no consultório independente. E é sempre uma alegria a gente perceber a potência e o quanto de cuidado de saúde mental esse Brasil ainda precisa, assim. E as pessoas procuram, e é sempre uma grande tragédia quando pessoas desistem de fazer terapia porque encontraram profissionais que não foram profissionais que tiveram tempo ou capacidade para se qualificar e fazer um bom trabalho. E o contrário, quando a gente vê profissionais excelentes desistindo do consultório porque não sabe como estruturar e como fazer esse consultório acontecer e como de fato arranjar um caminho que seja sustentável. Então, espero muito vocês na formação, nesse cômodo vitalício. A gente preparou com todo carinho. A gente pensou, cara, o que mais que a gente pode fazer para tornar a vida deles mais fácil, mais útil, mais para frente, assim. É sobre isso mesmo, sabe? Quero muito agradecer vocês. Um grande beijo. E perguntem, entrem no link, falem tudo, façam tudo. A gente tá por aqui, tá bom? Beijo, gente. Boa noite para vocês.